Olá, meu nome é Maria Eduarda. Eu vou explicar o problema de mistura aplicado na agronomia. Então, eu vou ler com vocês aqui, ó. Um tanque contém 30 kg de sal dissolvido em 500 litros de água. Água salgada com 0,03 kg de sal por litro que entra no tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. A solução é misturada completamente e sai do tanque a mesma taxa. Qual a quantidade de sal que permanece no tanque depois de meia hora? Aqui tá o desenho que eu fiz. Aqui tá mostrando que entra 25 litros por minuto e sai 25 litros por minuto. E aqui é a quantidade de sal. E aqui é a fórmula que nós usamos, aqui é a taxa de variação em relação ao sal com o tempo. Nós vamos calcular em relação à taxa de entrada menos a taxa de saída. A taxa de entrada vai ser essa aqui, ó. Essas duas fórmulas aqui. Essa aqui é a minha derivada. Então, a taxa de entrada é, a cada minuto, eu tenho 25 litros de água. Só que tem um detalhe. Aqui nós temos essa água que entra, ela é salgada, então tem que calcular também o sal, que é 0,03 quilos por litro. Para calcular a taxa de saída, a gente vai ver aqui essa fórmula aqui, ó. A gente vai ver que ela tá entrando água salgada e aqui já tem um sal, então vai ter uma mistura. Então, nós vamos fazer a seguinte fórmula, que é essa aqui, ó. Vamos pegar o Y, né, que é a nossa incógnita, e também aqui nós vamos pegar o YT, que é o tempo, por 5 mil litros, que é a capacidade total do meu tanque. Então, eu pego a minha concentração, que seria essa, que é a que eu quero saber, e eu coloco aqui, para mim descobrir minha taxa de saída. Então, eu coloco aqui, e também, como tá saindo 25 litros por minuto, eu também coloco porque é minha taxa de saída. Agora que eu tenho a minha fórmula formada aqui, eu vou simplificar ela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar 25 vezes 0,03, que vai dar 0,75. Eu vou cortar o litro. Então, eu pulo pra cá e pego 5 mil dividido por 25, que vai dar 200. E coloco 200 aqui. Então, é menos o y sobre 200, que é o que eu simplifiquei. Agora aqui você pode tirar o MMC ou também usar o Teorema de Namal. A gente vai usar o Teorema de Namal porque nós escolhemos. Mas então, você pega o 200, multiplica por esse e por esse. Aí você multiplicando, dá esse resultado, bem aqui, que é o resultado que nós achamos. Então, ficou 200, que multiplica o dt e o dy, né? Que é essa parte aqui. 200 vezes dy sobre dt igual 150, que é o resultado do 200 vezes 0,75. Menos y, né? Que é o que acompanha aqui. Como nós temos o número 1 subentendido aqui, né? Nós podemos fazer essa parte aqui passando dividindo e a outra parte passando multiplicando, que vai ficar da seguinte forma. Vai ficar dessa forma. 200 dividido por 150 menos y vezes dy igual 1 vezes dt. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a primitiva desse lado e a primitiva desse lado. Então, vamos lá. E agora, usando o Teorema de Namal também, a gente pega 200 vezes essa integral de 1 dividido por 150 menos y, que vai ficar 1 sobre 1. Tá, mas de onde veio esse menos 1? Esse menos 1 veio daqui, ó. Como quando nós derivamos, a gente pega esse número daqui, então, por isso ficou menos 1. Então, ficou 200 vezes 1 sobre menos 1,
log natural de modo, entre parênteses, 150 menos y, mais o tempo e mais a concentração. Aqui, o t e o c, eles se originaram dessa integral, que foi a integral de 1 dt, seria t mais c. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui, que é o 200, na verdade, menos 200, e a gente vai dividir, passar dividindo essa parte aqui. Então, ele vai dividir o t e a constante. Então, nós vamos pegar 200 dividido por menos por t, então vai ficar menos t sobre 200. E aqui, quando nós dividimos o menos 200 sobre uma constante, fica uma constante. Então, por isso que tem o c aqui. Então, aqui, como nós temos o log na base de e, nós podemos fazer o seguinte, colocar ele elevado a isso, que automaticamente vai dar isso aqui. Vou virar a folha porque tá do outro lado o resto da resolução. Então, ficou assim, né? E módulo de y menos 150 igual o e elevado a menos t sobre 200 mais a constante. Então, esse aqui é quando nós passamos o log elevado ao número depois do igual. A gente pode separar colocando o y menos 150 igual mais ou menos por conta do módulo e elevado a menos t sobre 200. E também colocar o o c elevado ao e, que é a constante. Aqui, como o e ele é uma constante e o c está elevado a ele, então aqui também é uma constante, a gente vai fazer o seguinte, a gente repete y menos 150, é igual o a, que eu vou chamar o meu e de a, esse aqui, por conta de ser constante elevado por constante, então eu chamo de a, vezes isso aqui, que é o e elevado a menos t sobre 200. Então, aqui a gente consegue calcular essa constante, por quê? Porque no desenho falava que no tempo zero tem 30 quilos. Então, se a gente colocar 30 no lugar do y aqui, nós podemos chegar a um resultado. Então, ó, 30 menos 150 igual a e elevado a zero, que seria o tempo. Como no tempo zero tem 30 quilos de sal, então eu vou colocar o zero no lugar do t. Então, fica a vezes e elevado a zero menos 200. E tudo isso, né, em relação a a, vai dar menos 120. Então, agora eu consigo achar o y da seguinte forma. Eu passo esse 150 para cá, então fica y igual a mais 150, menos 120, que foi o número que eu achei aqui, com e elevado a menos t sobre 200. Então, aqui nós já podemos achar um resultado para o y. Então, agora nós podemos chegar ao nosso resultado, que ficaria da seguinte forma. Como nós já sabemos o valor do y, a gente pode colocar isso aqui, y, que é entre parênteses 30, que é o que eu quero saber, né? Igual a 150 menos 120, que foram os valores que eu encontrei, vezes, que é e elevado a menos t sobre 200. Só que no lugar do t a gente coloca o 30, que é o tempo que nós queremos. Então, fica assim, 150 menos 120 vezes e elevado a menos 30 sobre 200, que, resolvendo tudo isso, daria aproximadamente 46,72 quilos, que é a resposta que nós queremos, que é a quantidade de sal que vai entrar no nosso tanque. Então, é isso, esse foi o nosso problema, né, que nós resolvemos em relação à agronomia. Espero que vocês puderam entender. E é isso, muito obrigada, até mais.